E aí, sem perfil, eu vou ler o teu comentário aqui, cara. Deus não é intolerante. Deus chama o diabo de Deus por ironia. Bom, quando você fala que Deus não é intolerante, que Deus é esse, né? O Deus que eu afirmo que é intolerante é o Deus da Bíblia, né? Só se você acredita em um outro Deus que não seja o Deus da Bíblia. Aí tudo bem, né? Agora, se é o Deus da Bíblia, você está equivocado, meu filho. Aí você fala também, Deus chama o diabo de Deus por ironia. Onde é que você leu isso? Onde é que está escrito isso? Ou quem te disse isso? Para começar, a definição, a ideia de diabo que os seres humanos têm, vem, né, do contexto bíblico, né? Porém, a Bíblia, ela foi, ao longo dos séculos, sendo editada, reeditada e manipulada, né? A ideia dos primeiros judeus que tiveram a construção dessa ideia de diabo foi pelo convívio deles com em Babilônia. A ideia é uma ideia dos zoratristas, que eles aprenderam lá a ideia de dualidade. Então a Bíblia então trabalha nessa questão dual que os primeiros hebreus não tinham. Tanto que você vai ver que não existe a palavra diabo nos primeiros livros da Bíblia. Foi somente ao longo do tempo, né, trazido essa ideia, essa construção de diabo na Bíblia. Mas isso foi com o tempo, né? Aí você fala aí, Deus chama o diabo, né? Diabo é até uma palavra em grego, né? Diabolos. Nem existia na Bíblia hebraica essa palavra, essa definição, né? Em hebraico que se chama Ha-Satã, ou Satã, que significa o significado da palavra Ha-Satã, ou Satã, Satanás, é apenas adversário. Então, no contexto real da palavra, Satã pode ser qualquer pessoa que seja um adversário de Deus. Você percebe? Então, essa definição de diabo como um Deus, né? Nem existe no pensamento antigo judeu, nem na antiga escritura hebraica, e nem nos pensamentos dos cristãos antigos. Não existia essa ideia, né, que você está falando, que Deus chama o diabo de Deus por ironia, né? A construção ao longo dos séculos foi exatamente trazendo essa dualidade, não por ironia. Eles acabaram acreditando nisso mesmo, de fato. Não só que existe diabos no sentido de inimigo de Deus, mas eram deuses mesmo. A construção era de deuses, né? E, e não somente deuses inimigos de Deus, existia deuses, inclusive, que eram muito próximos de Deus. Fala no Antigo Testamento, tem aquela ideia que Deus se assenta na reunião dos deuses. Ele governa entre os deuses. Agora, é interessante o que tu está colocando aqui, o sem perfil, porque o apóstolo Paulo, lá em 2 de Coríntios, se eu não me engano, ele disse que o diabo é o Deus deste século.
E ele não está zoando ou fazendo ironia. Quando ele disse que o diabo era o Deus deste século, ele não está ironizando, ele está acreditando nisso. É um pensamento que se construiu ao longo dos tempos. Essa ideia de deuses e de que o inimigo de Deus o inimigo de Deus também é um Deus, mas não por ironia. Então a Bíblia ela é politeísta. Com o passar dos tempos é que foi mudando a ideia, mas está ali o pensamento, está ali dentro da Bíblia. Existe a ideia dentro da Bíblia de deuses, de deuses. Então, isso, ó, Deus chama o diabo de Deus por ironia, isso não existe. Isso não existe na Bíblia, viu? E voltando à questão, Deus é intolerante sim, porque Deus ele manda matar criancinhas de peito, Deus manda matar os homens, os inimigos de Israel, ali Deus manda Israel matar os seus inimigos. Simplesmente por questão de intolerância, os caras não estavam fazendo nada. Israel quer tomar a terra dos caras, vai lá, aniquila os caras. Não poupa nem as crianças, hein? Isso é intolerância, sim, para não dizer outra coisa.